Os ataques terroristas do Irã recomeçaram. Após os Estados Unidos anunciarem a Operação Projeto Liberdade para retirar navios que estão presos no Estreito de Hormuz, o Irã agora está em pânico e lançando mísseis contra os Emirados Árabes Unidos. Isso é uma clara violação do cessar-fogo e significa que a guerra pode estar recomeçando hoje. Muitos repórteres em Dubai informam que ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã podem recomeçar nas próximas 24 horas. Então vamos analisar exatamente o que aconteceu nas últimas 24 horas e como chegamos a esse ponto. Tudo começou ontem de manhã. Um navio graneleiro foi atacado por vários pequenos barcos iranianos na costa de Sirik, Irã. Esse relato veio originalmente da Agência de Operações Marítimas do Reino Unido. Depois, a mídia estatal iraniana confirmou o relato, mas afirmou que o navio não foi apreendido, apenas parado para checagem de documentos pela Guarda Revolucionária Islâmica. E adivinha? No mesmo dia, mais tarde à noite, o presidente Trump anuncia algo que o Irã não estava esperando. Projeto Liberdade, que fará com que os Estados Unidos escoltem navios pelo Estreito de Hormuz a partir desta manhã, ou seja, segunda-feira de manhã. Aqui está a declaração completa. Países de todo o mundo, exceto os envolvidos na disputa do Oriente Médio, que ocorre de forma tão visível e violenta, pediram aos Estados Unidos ajuda para liberar seus navios presos no Estreito de Hormuz, em uma situação com a qual não tem relação. Eles são apenas espectadores neutros e inocentes. Só para contextualizar, cerca de 2.000 navios e 20.000 marinheiros estão presos no Golfo Pérsico. Eles entraram no Golfo Pérsico e cruzaram o Estreito de Hormuz antes da guerra. E desde que o Irã começou a atacar navios civis que tentavam cruzar o estreito, eles estão presos dentro do Golfo Pérsico há mais de 60 dias. Vamos continuar com a declaração. Para o bem do Irã, Oriente Médio, Reino Unido e Estados Unidos, informamos a esses países que guiaremos seus navios com segurança fora dessas vias restritas, permitindo que sigam seus negócios livremente. Novamente, esses são navios e regiões do mundo que não estão de forma alguma envolvidas com o que está acontecendo atualmente no Oriente Médio. Pedi aos meus representantes que avisassem que faremos o possível para tirar seus navios e tripulações em segurança do estreito. Eles afirmaram que só voltarão quando a área for segura para a navegação. O projeto Liberdade terá início na manhã de segunda-feira, horário do Oriente Médio. Sei que meus representantes estão tendo uma discussão muito positiva com o Irã, que pode resultar em algo bom para todos. O movimento dos navios visa apenas liberar pessoas, empresas e países que nada fizeram de errado. Eles são vítimas das circunstâncias. E, portanto, é um gesto humanitário em nome dos Estados Unidos, dos países do Oriente Médio, mas em especial do Irã. Muitos navios estão ficando sem comida e itens essenciais para manter grandes tripulações saudáveis e em boas condições. Acho que isso ajudaria muito a demonstrar boa vontade em nome de todos aqueles que têm lutado tão arduamente nos últimos meses. Se de alguma forma esse processo humanitário sofrer interferência, infelizmente essa interferência terá que ser tratada de forma enérgica. Toda a declaração basicamente disse de forma elegante que muitos desses países não têm relação com essa guerra, não estando do lado iraniano nem americano. Vamos lembrar, estamos falando do Irã. A Guarda Revolucionária Islâmica já atacou prédios residenciais, aeroportos e portos. Eles já atacaram tanta infraestrutura civil em países neutros como os do Golfo, que não têm relação com essa guerra. Esses países declararam publicamente que não permitirão aos Estados Unidos usar seu espaço aéreo ou bases para atacar o Irã. E apesar disso, o Irã tem atacado esses países porque sabe que a única maneira de se manter no poder é realizando ataques terroristas. Então, toda essa declaração foi realmente focada em garantir que, olha, esses são países neutros e nós vamos ajudá-los. Se alguém nos atacar, haverá uma resposta muito forte. E adivinha só, hoje de manhã, quando essa operação começou, o Irã realmente atacou. E agora esperamos pela resposta americana. Parece que a guerra pode recomeçar. Mas vamos voltar à história. Vamos ver o que aconteceu, porque logo depois que o presidente Trump fez a declaração, tivemos mais detalhes do Comando Central. Como acabaram de ouvir, a declaração inicial de Trump traz poucos detalhes militares sobre o envolvimento das forças dos Estados Unidos. Os navios americanos entrarão no Estreito de Hormuz? Qual o plano exato? O Comando Central esclareceu. A nova iniciativa para o Estreito de Hormuz pode não envolver navios da Marinha dos Estados Unidos escoltando embarcações comerciais.
Um oficial afirmou que navios da Marinha dos Estados Unidos ficarão próximos para impedir possíveis ataques das forças iranianas a navios comerciais no Estreito de Hormuz. O oficial afirmou que a Marinha dos Estados Unidos informará navios comerciais sobre as melhores rotas no Estreito de Hormuz, priorizando trajetos não minados pelas forças armadas iranianas. Se vocês se lembram, quando o cessar-fogo começou e a reunião entre Estados Unidos e Irã ocorria no Paquistão, 2 destroyers americanos cruzaram o Estreito de Hormuz, ficaram algumas horas no Golfo Pérsico e depois saíram. Foi uma mensagem ao mundo, mostrando que há rotas seguras no Estreito de Hormuz, onde navios não correm risco de minas. Acredito que essa é a informação que a Marinha dos Estados Unidos vai passar a qualquer navio disposto a sair do Estreito de Hormuz. E, nesta manhã, alguns navios decidiram sair. Agora, antes de falarmos sobre esses navios e o que vai acontecer, só um lembrete rápido para todos clicarem no botão de curtir e se inscreverem aqui embaixo, porque isso realmente nos ajuda muito. Especialmente agora, depois do que aconteceu esta manhã, o que o Irã fez, que foi uma clara violação do cessar-fogo, a resposta dos Estados Unidos pode vir a qualquer momento. Então, o seu apoio é mais importante do que nunca. Após a declaração dos Estados Unidos, comandantes iranianos afirmaram que protegerão o Estreito de Hormuz como se fosse sua casa. Acho que eles não conseguem proteger sua casa, mas podem proteger o Estreito de Hormuz, lançando ataques terroristas contra navios mercantes. Eles basicamente disseram que qualquer navio que não coordene com o Irã, nem use as rotas da Guarda Revolucionária, será atacado. Bem, apesar dessa ameaça iraniana, parece que 2 navios saíram do Golfo Pérsico nesta manhã. Eles atravessaram o Estreito de Hormuz. Aqui está esse relatório. Na noite passada, o Comando Central atingiu vários objetivos. Eles fizeram a travessia e estão operando destroyers classe Berkeley no Golfo Pérsico e no Golfo Árabe. 2 dos 5 navios dos Estados Unidos deixaram o Golfo pelo Estreito de Hormuz. Isso foi parte de uma operação planejada por semanas. Acredito que a Marinha dos Estados Unidos colocou oficiais de transporte marítimo estratégico nos navios para garantir comunicações seguras e atuar como ligação. Também trabalharam com a cooperação naval e orientação para o tráfego marítimo para coordenar as travessias. Agora, isso claramente não era uma boa notícia para o Irã, porque parecia que eles estavam perdendo o controle da única coisa que era a única vantagem que eles tinham. O Irã realmente não tem nada além de ataques terroristas no Estreito de Hormuz, além de atacar navios civis. Então, o Irã divulgou uma declaração própria, e foi isso que eles disseram. De acordo com a agência de notícias estatal Farsi News, o Irã afirma que 2 mísseis atingiram uma fragata dos Estados Unidos, após o desrespeito a um aviso iraniano. Esta fragata, que violou os protocolos de segurança para trânsito e navegação no Estreito de Hormuz, foi alvo de um ataque com mísseis, após ignorar os avisos da Marinha da República Islâmica do Irã. Agora, claramente, é uma grande declaração, porque se isso for verdade, seria a primeira vez que o Irã conseguiu atingir um navio dos Estados Unidos, um navio de guerra americano que estava, você sabe, na região por causa desta guerra. O único problema aqui, porém, é que a Marinha dos Estados Unidos, na verdade, não utiliza nenhuma fragata. A Marinha dos Estados Unidos desativou sua última fragata operacional em 2015. Então, não tenho certeza do que o Irã atingiu, mas imagino que eles estejam comemorando do mesmo jeito. Porque, vamos lembrar, de acordo com a mídia iraniana, a Guarda Revolucionária já derrubou 30 bombardeiros B-2 diferentes. Mesmo sem uma frota tão grande, a Guarda Revolucionária relata isso da mesma forma. Na verdade, basta dar uma olhada no que eles publicaram como prova de terem derrubado um dos B-2. Aqui vamos nós de novo. Perfis iranianos voltam a postar essa imagem falsa, alegando que derrubaram um bombardeiro B-2, que realizou o ataque às instalações nucleares do Irã. Na realidade, isso simplesmente não é verdade. Veja, os bombardeiros B-2 voam a 50 mil pés. Se eles caírem no chão, o bombardeiro não vai permanecer intacto como está na foto. Além disso, ele é muito, muito pesado. Se algo cai, não vai só ficar no chão assim. Isso é claramente IA. O mais engraçado é que alguém nos comentários perguntou: isso é verdade? A conta de IA confirma: sim, isso ocorreu no início da guerra. Mas voltando ao presente, após a declaração iraniana, o Comando Central dos Estados Unidos também se manifestou. Confirmaram que nenhum navio da Marinha dos Estados Unidos foi atingido. As forças dos Estados Unidos apoiam o Projeto Liberdade e mantêm o bloqueio naval nos portos iranianos. Em seguida, recebemos relatos dos Emirados Árabes Unidos. Veja,
O Irã lançou 4 mísseis de cruzeiro contra os Emirados Árabes Unidos. 3 foram interceptados e 1 caiu no mar. As defesas aéreas conseguiram detê-los. Mesmo assim, isso mostra que o Irã está rompendo abertamente o cessar-fogo por insatisfação com a missão humanitária iniciada pelos Estados Unidos. E adivinha, a situação piora, pois após os mísseis de cruzeiro errarem os alvos, o Irã passou a lançar drones contra os Emirados Árabes Unidos. Após o ataque inicial, ocorreram mais 2 rodadas e ataques com drones e mísseis contra os Emirados Árabes Unidos. E enquanto estou gravando isso, uma 4ª rodada de ataques está acontecendo neste exato momento. Ainda não temos todos os detalhes sobre os danos, mas sabemos que o incêndio começou em um complexo petroquímico em Firuza, nos Emirados Árabes Unidos. Aqui está a foto da zona de exportação, a área onde o ataque aconteceu. E podemos ver claramente fogo e fumaça saindo daquela região. Agora, o motivo disso ser tão importante é porque Firuza, ou tenho certeza de que estou pronunciando errado, mas seja qual for o nome desse lugar, atualmente é a única saída de exportação dos Emirados Árabes Unidos. O Irã está mirando nos terminais de exportação de petróleo dos Emirados Árabes Unidos, possivelmente porque eles saíram recentemente da OPEP. Eles não querem ser parceiros do Irã nesse cartel do petróleo. Então saíram da organização e planejam aumentar sua produção para derrubar o preço do petróleo. Agora, antes desse ataque acontecer, só nesta manhã, tivemos o secretário Scott Bessent, secretário do Tesouro, dizendo publicamente que, se o Irã escalar essa guerra, os Estados Unidos vão responder e escalar ainda mais. Ouça essa declaração, porque parece que os Estados Unidos podem ter que tomar alguma atitude. Ouça só, isso já vinha sendo preparado. E nós encorajamos os iranianos a deixarem esses mais de 300 navios partirem. Que eles podem atirar neles. Acho que é chamada de Marinha Mosquito, que está sendo abatida. Numerosos navios, talvez na casa dos 2 dígitos, foram destruídos. E os Estados Unidos, nós só atiramos se formos atacados. Não somos os provocadores aqui. Se os iranianos quiserem aumentar a tensão, também estamos dispostos. Isso claramente é um teste para o Irã também, enquanto conversamos, correto? É um teste para o Irã, mas novamente, isso é só um bando desorganizado de piratas. Diante do grande exército dos Estados Unidos, nós destruímos a força aérea deles. Nós destruímos toda a marinha convencional deles. As linhas de batalha deles ao longo do estreito foram destruídas. Basta dar uma olhada nos ataques que o Irã realizou só nos últimos 2 dias. Houve um ataque ao navio que mencionamos no início do vídeo. Depois, houve 2 ataques aos Emirados Árabes Unidos, que nem comentamos, ocorridos à noite, antes da Operação Projeto Liberdade dos Estados Unidos. Depois, um navio sul-coreano e um dos Estados Unidos foram atacados esta manhã. Isso provavelmente não é verdade, mas é o que o Irã diz. Depois, há o ataque aos Emirados Árabes Unidos, uma clara violação dos acordos do Irã até agora. Os Estados Unidos precisam responder em algum momento. O objetivo do Irã é chantagear o mundo inteiro através de seus ataques terroristas para garantir que continuem no poder. Ouça só. Vamos colocar as coisas em perspectiva aqui. Acho que os iranianos começam a acreditar na própria propaganda. E para deixar claro, a liderança está escondida em bunkers pelo país. E não acho que eles saibam o que acontece, mas o que ocorre é que foram reduzidos. A marinha deles virou apenas um bando de piratas. Eles estão tentando impedir a liberdade de navegação internacional pelo Estreito de Hormuz. E os Estados Unidos estão abrindo isso. Este é um esforço humanitário. Posso te dizer, 2 semanas atrás, foi a semana do FMI e do Banco Mundial em Washington. E vários países vieram até mim, alguns dos mais pobres, alguns dos mais vulneráveis, e nos pediram para fazer isso. Porque não é só a energia que está envolvida, é fertilizante, é transporte de alimentos, é GLP. Para mais de 1 bilhão de pessoas na Índia que usam isso para cozinhar. Então estamos dizendo que os iranianos não têm controle do estreito. Nós temos controle absoluto do estreito. Nós bloqueamos os navios que entram ou saem dos portos iranianos. A economia deles está em queda livre. E todos dizem que eles têm uma alta tolerância à dor. Bem, os soldados deles não vão tolerar ficar sem receber. Agora, enquanto estou gravando isso, estamos ouvindo muitos relatos da mídia vindos de Israel, vindos dos Emirados Árabes Unidos, de que uma resposta está chegando muito em breve, e isso pode levar à retomada da guerra. É importante lembrar que há 2 dias, comandantes militares dos Estados Unidos,
como comandante do CENTCOM, almirante Brad Cooper, reuniram-se com o presidente Trump para apresentar opções sobre como pressionar o Irã a voltar à mesa de negociações de boa-fé. E eu imagino que essas opções podem ser implementadas muito em breve. Agora, todas as notícias que estão saindo sobre a retomada da guerra, nós vamos fazer um segundo vídeo sobre isso. Então, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Mas, até o momento, as coisas não parecem boas no que diz respeito às negociações. E o Irã não tem ninguém para culpar, além de si mesmo. Agora, para entender por que o Irã está se comportando da maneira que está agora, precisamos voltar e ver como o Irã chegou à situação em que está hoje. Isso não significa apenas voltar a 1979, quando ocorreu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais, até a época em que a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX, e analisar como as decisões tomadas pela classe dominante naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Bem, adivinha só, é exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast em várias partes que acabou de ser lançado hoje. Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos até onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição, ou pode simplesmente assistir clicando na tela final que aparece para você, basicamente clicando no vídeo que está na sua tela.